A paz do Senhor Jesus a todos. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a este canal. Quem vos fala é a irmã Paula. Prosseguindo com a nossa série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Neste vídeo vamos aprender com uma mulher que teve um papel muito significativo e fundamental na história bíblica. Mas antes te convido a assistir até o final e não se esqueça de deixar o like, se inscrever neste canal e fique à vontade para fazer o seu comentário. Responderei com grande satisfação. Amém? Neste vídeo vamos aprender com uma mulher chamada Rebeca. Um exemplo de fé, coragem e confiança em Deus. A história de Rebeca é contada no livro de Gênesis, capítulo 24, e também no capítulo 25, verso 19, onde Abraão, preocupado com o futuro do seu filho Isaque, envia o seu servo em uma jornada para encontrar uma esposa para ele. O servo orou a Deus, pedindo que a mulher escolhida fosse generosa e oferecesse água, não só a ele, mas também aos seus camelos. Quando Rebeca apareceu, ela fez exatamente isso, mostrando hospitalidade e bondade. Impressionado, o servo de Abraão a leva até sua família e, após conversar com os pais de Rebeca, ela aceita a proposta de casamento. Com fé, ela deixa sua casa e viaja para se casar com Isaque, sem hesitar. Ao chegar, ela é recebida por Isaque. Este é consolado pela morte da mãe Sara e juntos formam uma nova família. Rebeca teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Este último, que mais tarde Deus muda o seu nome para Israel. A história mais conhecida de Rebeca envolve a bênção de Isaque, quando ela, com a ajuda de Jacó, engana Isaque, que já não enxergava mais, para que ele desse a bênção de primogenitura a Jacó e não a Esaú. Esse ato gerou conflitos, mas também cumpriu os planos de Deus, que já havia dito que Jacó seria o escolhido. Vamos para a primeira lição da vida de Rebeca. Seja prestativo e gentil. Tenha um coração disposto a servir. Rebeca não era simplesmente uma moça bonita de aparência, mas possuía um coração prestativo e gentil, que abriu as portas para um futuro extremamente abençoado. Se Rebeca deixasse o orgulho e a vaidade tomar conta do seu coração, quando o servo de Abraão lhe pediu água, ela teria perdido a bênção do Senhor. Essa atitude de Rebeca de dar água para o servo de Abraão e todos os seus camelos foi voluntária e totalmente desinteressada, pois isso fazia parte do seu caráter. Devemos ter um coração disposto a servir sem interesses. Isso nos ensina que a maneira como vivemos cada instante dos nossos dias importa. A maneira que nos movemos diariamente pode gerar tanto bênção quanto maldição. Ao deixarmos de servir alguém, podemos estar perdendo uma ótima oportunidade, uma ótima porta que Deus poderia estar nos abrindo. Você tem um coração disposto a servir? Ou você só quer ser servido? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado de servir a outras pessoas? Lembremos-nos do exemplo de Jesus, que disse que veio para servir e não para ser servido. Está escrito lá em Mateus, capítulo 20, verso 28. Como seus discípulos devemos imitá-lo. Que possamos aprender com Rebeca a ser gentil e prestativa, assim como Jesus nos ensinou. E isso deve fazer parte da vida de todo cristão. Jamais deixar o orgulho, a vaidade e a falta de amor ao próximo dominar os nossos corações. Tenha ousadia e coragem para aproveitar uma grande oportunidade. Rebeca estava disposta a ir com o servo de Abraão para se casar com Isaque. A pergunta é: Rebeca teria coragem de aproveitar essa grande oportunidade? Imaginem a grande mudança que aquela oportunidade representava para Rebeca. Mudança geográfica, para uma terra distante que ela não conhecia, com costumes e pessoas que ela não conhecia. Tudo isso em uma época em que não existiam os meios de comunicação que existem hoje, nem os meios de transporte
que existem hoje. De fato, seria uma grande mudança. Para aproveitarmos grandes oportunidades, é necessário uma boa dose de ousadia, pois grandes oportunidades trazem consigo grandes mudanças. A maioria das pessoas não está disposta a enfrentar grandes mudanças. Geralmente, somos avessos a grandes mudanças. Preferimos manter as coisas como estão. Você tem ousadia e coragem para aproveitar uma grande oportunidade? Tem coragem para enfrentar grandes mudanças? Vamos lá para a terceira lição. Guarde-se em pureza e santidade. Rebeca era uma moça pura e aguardava o casamento em santidade. Vemos que Deus honrou Rebeca de tal forma, lhe presenteando com um casamento monogâmico, sendo a única esposa de Isaque. Embora vivemos em uma época em que o certo é errado e o errado é certo, não devemos nos esquecer que a Bíblia continua a mesma e deve ser a nossa única regra de fé e prática. Quer ser honrado pelo Senhor? Guarde e obedeça os seus mandamentos. Vamos para a quarta lição. Descubra o poder da perseverança na oração. Para você meditar, Gênesis capítulo 25, verso 20, 21 e 26. Rebeca era estéril e Isaque passou a orar para que ela engravidasse. Rebeca também deve ter orado. Eles oraram durante 20 anos. Rebeca e seu marido perseveraram em oração e obtiveram a resposta do Senhor. Jesus ensinou sobre a perseverança, a insistência, a constância na oração. Lucas, capítulo 11, verso 5 e versículo 13 também fala sobre a insistência da oração. Você tem perseverado em oração naquilo que tem buscado ao Senhor? Vamos para a quinta lição. Case-se com alguém que ora. Rebeca era uma mulher estéril, assim como a sua sogra Sara. Porém, seu esposo Isaque implorou ao Senhor através da oração para que Deus abrisse a madre de sua esposa. Deus ouviu a oração de Isaque e concedeu a bênção que tanto aquele casal esperava. Se você se casar com alguém que ora e que tem intimidade com Deus, com toda certeza, a vida de ambos será mais leve. Pois quando estiver enfrentando algo difícil, terá alguém para interceder. Afinal, casar-se com alguém que ora é realmente uma bênção, né? Vamos para a sexta lição. Jamais influencie negativamente a ninguém, muito menos um membro de sua família. Para sua meditação, Gênesis capítulo 27, versículos 5 até o 17. Não permita a preferência por um dos filhos. Na família de Rebeca e Isaque, vemos claramente uma preferência pelos filhos. Rebeca preferia Jacó, pois era muito parecido com ela, caseiro, e estava sempre junto dela. Por outro lado, Isaque preferia Esaú, pois era um excelente caçador. Rebeca influenciou negativamente o seu filho Jacó. Ela ouve a conversa de Isaque com Esaú e incentiva Jacó a se passar por Esaú, para obter fraudulentamente a bênção de seu irmão. Essa atitude específica de Rebeca em relação ao seu filho Jacó trouxe tristes consequências. Primeira consequência, sobre a vida de Jacó. Da mesma maneira que Jacó enganou seu pai, foi enganado por seu sogro e por seus filhos. Está escrito lá em Gênesis capítulo 29, verso 15 até o 30. E capítulo 37, verso 27 e 35 também. A segunda consequência, sobre toda a família. Certamente, Isaque não ficou feliz com toda essa situação e Esaú passou a odiar o seu irmão e planejava exterminá-lo. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 27, versículo 41. Terceira consequência, sobre a vida da própria Rebeca. Teve de mandar Jacó embora para não correr o risco de Esaú tirar sua vida e assim ficou privada da companhia de seu filho Jacó. Teve de suportar o péssimo ambiente criado em sua família. Ambiente esse que fora resultado de suas próprias escolhas. Se você quer a verdadeira paz e alegria em seu lar, ame os seus filhos de forma igual e sincera, mesmo com todos os defeitos e qualidades. Assim,
você terá filhos abençoados e um lar feliz. Que tipo de influência você tem trazido para a vida de seus filhos, de seu esposo ou esposa, de seus familiares? Uma má influência sobre nossos filhos traz resultados desastrosos para eles, sobre toda a família e sobre nós mesmos. Precisamos estar atentos para a forma como influenciamos, direta ou indiretamente, as pessoas, assim como devemos estar atentos para perceber se não estamos sendo influenciados. Aqui concluímos que Rebeca pode ser admirada em diversas áreas e tida como exemplo negativo em outras. Ela é um retrato claro sobre como a Bíblia não é sobre heróis e vilões, mas sobre pessoas reais que erram e acertam. Rebeca nos ensina sobre o poder da influência e sobre como descansar na promessa do Senhor é sempre melhor do que fazermos as coisas da nossa própria maneira. Enfim, a história de Rebeca nos mostra como um ser humano, mesmo sendo bom e fiel em toda a sua vida, um minuto de deslize ou de falta de vigilância pode colocar tudo a perder. Amém? Muito obrigado por ter assistido até o final desse vídeo. Que Deus te abençoe grandemente, e que você possa compartilhar esta mensagem, para que mais pessoas possam alcançar o reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.